Portanto, olá Ana, bem-vinda a esta entrevista e muito obrigada por, Obrigada. por estar aqui connosco. Esta que vai ser, curiosamente, a primeira, portanto, de várias entrevistas que vamos realizar aqui com projetos e jovens portugueses, para mostrar também o nosso contexto aqui na cidadania ativa. Começaria então já por lhe passar a palavra, portanto, e para introduzir melhor que ninguém o projeto do Triple D e mesmo a instituição da Caritas. E começar já com a pergunta: como é que surgiu este projeto? O que é este projeto? E como é e que tipo de parceiros é que também estou a trabalhar Sim, com? com ele. Ok, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer estar nesta conversa hoje e também poder partilhar experiências com outro projeto que também trabalha algumas das temáticas que são também abordadas pelo Triple D, portanto, muito obrigada. Portanto, o Triple D é um projeto que nasce um bocadinho assim que nasce do trabalho que já tem vindo a ser desenvolvido pela Caritas. E, portanto, toda uma rede de contactos também já estão estabelecidas, porque sempre, o trabalho sempre incidiu nas comunidades, trabalhar para, mas também com estas comunidades e tendo em conta as necessidades da comunidade, da região, portanto abrangida pela Caritas Diocesana de Coimbra, têm vindo a ser estabelecidos vários projetos, várias iniciativas, e uma delas, tendo em conta o envelhecimento da população, um certo desligamento também da participação política, da participação ativa, que acaba por ser assim também depois transversal, não é? A todo o país e a muitos outros países. E, portanto, estas necessidades também contribuíram para que este projeto fosse pensado e viesse no seguimento do trabalho que já estava a ser realizado em campo. Este é um projeto que visa fortalecer a participação ativa, a participação democrática, a cidadania, e, portanto, faz aqui uma abordagem ao longo de todo o ciclo da vida. É uma intervenção participativa, ou seja, não é no sentido de expor, mas no sentido de criar com. Nós vamos aos nossos grupos-alvos, vamos ter quem são estas pessoas com quem estamos a trabalhar, perceber aquilo que elas precisam e aqui em conjunto criar uma ferramenta de trabalho que seja efetivamente útil e que vá realmente de encontro às suas necessidades. E neste sentido nós pensámos esta abordagem no todo. Portanto, nós começamos por a primeira parte é capacitar e empoderar quem? Os profissionais que trabalham com os nossos grupos-alvos no terreno, portanto, começamos logo por aí. Depois, sessões de sensibilização, que vão desde, nós trabalhamos com crianças do pré-escolar até os adultos mais velhos, mas aqui neste intervalo, não é, que é muito grande, trabalhamos com pessoas de diferentes contextos socioeconómicos, diferentes faixas etárias, portanto, então, do ensino pré-escolar até o ensino secundário, trabalhamos com professores, com pessoal não docente, pessoas em situação de vulnerabilidade, nomeadamente sem abrigo, de situação de desemprego, mulheres vítimas de violência doméstica, portanto, aqui é mesmo muito vasto em termos de faixa etária e de contexto socioeconómico e também das suas necessidades, que são diferentes. E vai ser Depois, em todo o distrito de Coimbra ou apenas na é na cidade de área de Coimbra? abrangência da Diocese de Coimbra. Portanto, neste momento, que não é só restrito ao Distrito de Coimbra, neste momento penso que já contamos com uma abrangência de 6 distritos diferentes e cerca de 11, 12 concelhos. Também é a mais-valia do projeto, não é? É ir não ficar só centralizado aqui na cidade, não é? E ir também aos locais que estão um bocadinho mais distantes e trazer também essas pessoas para a discussão e ir ao encontro também das suas necessidades, que são sempre diferentes de sítio para sítio, de grupo-alvo para grupo-alvo. E, portanto, acho que depois deste trabalho, não é, do empoderamento e da capacitação dos técnicos, da sensibilização das pessoas, vem a parte para mim, não é, fundamental, que é
eu costumo dizer mesmo assim, arregaçar as mangas e irmos ao trabalho todos juntos. E, por exemplo, temos uma iniciativa muito interessante que nós chamamos de Cidadãos Intergeracionais, onde criámos vários grupos com pessoas de diferentes faixas etárias e vamos juntar essas pessoas e discutir, não só, e debater ideias, não só sobre questões que estejam na política, neste momento em discussão, na política nacional ou também europeia, mas também coisas práticas e reais das comunidades deles, portanto, muito mais específicas ao sítio onde habitam, as necessidades que eles veem como importantes e dar, no fundo, assim, aqui um espaço onde eles possam trazer estas ideias, debater ideias e que estas vozes possam ser ouvidas e, portanto, e depois levar, no fundo, no fim, estas ideias às entidades para que ouçam estes cidadãos, acho, e tem sido, nós estamos a começar com esses grupos só agora, portanto estivemos mais focados na parte da capacitação e sensibilização, agora estamos aqui nesta parte já do trabalho de campo e tem sido assim uma experiência mesmo muito interessante. Pronto, e depois no fundo há uma outra componente que é disseminar, e este disseminar não é só as temáticas do projeto, mas também aquilo que os nossos participantes constroem connosco, portanto também tem este caráter de ter esta força de ser a perspectiva deles e não só aquilo que nós levamos, acaba por ser um trabalho que é composto por o que nós levamos, mas também o que eles trazem. Portanto, acho que tem sido. Só dizer que esta parte também é importante, não é? Que é um programa financiado que é um projeto financiado pelo programa Cidadãos Ativos, portanto, inserido nos EEA Grants, que em Portugal são geridos pela Fundação Bissaia Barreto, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian. Contamos com 3 parceiros fenomenais, um deles é o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, sediado em Lisboa, o outro é o European Center for Women and Technology, na Noruega, e portanto estes 2 parceiros têm sido fundamentais para já em tudo aquilo que partilham connosco e também nos fazem pensar e repensar, tanto a nível mais teórico como depois a nível mais prático, mas têm tido aqui uma participação muito efetiva na parte da capacitação dos profissionais. Portanto, têm feito um trabalho excepcional. E depois também o agrupamento de escolas da Lausanne, que também tem participado em todas as atividades e que acaba por ser aqui o agrupamento, aquilo que nós chamamos, é uma designação mais interna, mas o escola piloto, porque vai ter aqui uma intervenção mais intensiva para depois também podermos tirar outras ilações, que é diferente de outras escolas onde fazemos ações mais esporádicas. E é assim. Diz aí várias coisas extremamente interessantes, portanto, a parte dos profissionais, são os profissionais agregados à Cáritas ou são também profissionais dos parceiros, ou as capacitações incidem nos profissionais da Cáritas? Essencialmente está definido, não é, que será para profissionais da Cáritas, até porque a Cáritas Diocesana de Coimbra tem várias respostas sociais diferentes e a nível de saúde e bastante diferenciadas e portanto nós também temos apostado na capacitação de todos estes profissionais. Que estão no terreno, são eles que lidam diariamente e trabalham com estas populações, mas também pela necessidade, lá está, que depois nos vão sendo trazidas pelas próprias escolas e instituições com quem vamos trabalhando, decidimos aqui alargar esta intervenção à comunidade educativa. E temos feito, sim, algumas intervenções nomeadamente com professores, pessoal não docente, pais e educadores, porque também achamos que faz sentido, não é? São temáticas transversais e estamos a querer fazer esta intervenção no todo. Se só estamos a incidir numa parte não conseguimos ter toda a abrangência. Então nós pensamos que seria extremamente importante, se estamos na escola a trabalhar com os jovens, também temos que fazer esta intervenção com quem trabalha com eles diariamente, todos os dias. E tem papel decisivo, não é?
E deve ser um desafio, então, formar tantos profissionais, não é? Tantas categorias de profissionais, como sabemos que trabalham na Caritas e também a comunidade educativa, deve ser um desafio extremamente interessante. E eu ia para uma pergunta, no fundo, que liga estas temáticas, que é, então, o que é a cidadania ativa? Portanto, o que é os vários Ds, não é? E porquê que foram escolhidos esses vários Ds? E também, na opinião do projeto, portanto, como é que veem este conceito de cidadania ativa e conseguem unir essas categorias profissionais e de agentes educativos? Estes Ds, não é? Derivam de democracia, demografia e direitos humanos, daí a designação de triple D, que para nós estão completamente relacionados entre si e com esta questão da cidadania ativa, não é? A cidadania ativa pressupõe que o cidadão seja interventivo na sociedade, que haja aqui que haja aqui uma participação. E nós sabemos, não é, que existe um certo desligamento, uma certa alienação dos cidadãos de diversos setores da sociedade. E de todas as idades. E de Sim, todas as de idades. todas as idades. Sim. Está se calhar mais evidenciado, nós aqui, por exemplo, no projeto incidimos, tornámos como grupo-alvo principal os mais jovens, efetivamente porque achamos que também é nosso dever, não é? Formar estes que vão ser os futuros adultos desta sociedade e formá-los com este dever intrínseco da participação e que eles podem ter este papel decisivo de poder participar, de decidir sobre aquilo que é as suas vidas, o que é melhor para eles e para a comunidade onde vivem. Portanto, estes também estão desligados, mas assim, é como diz, acaba por ser, por exemplo, nos grupos marginalizados, que também estão muitas vezes distantes das decisões, de se poderem fazer ouvir, e os mais idosos, portanto, há assim um certo desligamento. Nos mais jovens, o que nós temos percebido também, na nossa daquilo que tem sido a nossa experiência e daquilo que temos ouvido e partilhado com eles, acaba por haver aqui algum desligamento mais, se calhar, na participação política, quando associada à parte partidária. E, por exemplo, na questão do voto, mas, por outro lado, a parte positiva que vejo efetivamente os jovens estão muito ligados à questão do associativismo e do voluntariado, por exemplo, e essa acaba por ser também uma participação, uma das componentes desta cidadania ativa, portanto, esta participação. E se calhar esse é um dos grandes segredos, diria eu, não é? Eles sentirem-se envolvidos, alguma coisa que cria esta ligação. E quando eles sentem esta ligação, eles sentem-se envolvidos e participam. E eu acho que é por aí o caminho da cidadania ativa, assim, se calhar mais ligado aos jovens. Por exemplo, nós no projeto temos apoiado em algumas escolas a iniciativa do Parlamento dos Jovens, e tem sido muito interessante, porque, por exemplo, numa delas era uma escola que nunca tinha participado, e portanto nós também aqui fomos um bocadinho, andámos a dizer, não, nós ajudamos, vamos dar todo o apoio, e acabaram por se inscrever e fizeram um trabalho fantástico, e todas essas experiências, não é? Criam esta ligação, eles começam a perceber a importância de estar em processos políticos de decisão e não, ainda que tem que valorizar esta parte do associativismo e do voluntariado, que efetivamente os jovens, eu penso que é uma parte positiva da participação mais jovem nesta cidadania ativa, sim. E então, nos grupos que me estava a falar, os jovens estão presentes em força, portanto, nos grupos em que juntavam de várias idades, Então, tinham, sim, tinham jovens. temos jovens, também temos mais pequeninos, sei lá,
entre os 8 e 9 anos até aos até jovens adultos, mas também temos dos mais pequeninos. E sim, eles têm participado, e como digo, esta é uma atividade ainda recente, mas num dos grupos, que é esse que já está um bocadinho mais avançado, ele, por exemplo, a parte mais jovem, nesse grupo temos adultos mais velhos e os mais jovens. Eles fizeram um trabalho fantástico que apresentaram numa das últimas sessões que tivemos neste momento online, não é? Até porque temos idosos e portanto, também tivemos que nos adaptar para Sim, esta como parte do todos. digital, sim. Temos idosos, são todos, mas pronto, também muito por eles. E eles apresentaram um trabalho fenomenal sobre a comunidade deles, ou seja, o que foi assim um bocadinho deixado assim de tópico, vamos dizer, era qual é a identidade da vossa comunidade, quem é esta comunidade, quem são as pessoas, quais são as necessidades. Eles fizeram um trabalho brutal no levantamento de necessidades, desde a limpeza das ruas, os passeios que não estão adequados, por exemplo, para pessoas com limitação de mobilidade, os ecopontos e os lixos e os locais para depósito de lixo. Portanto, eles fizeram neste grupo, por exemplo, foi a sessão mais recente, um trabalho mesmo fantástico de pensar a comunidade deles, porque é onde eles vivem, e pensar esta necessidade. E eu senti que eles estão ligados e estão a identificar-se com este tipo de grupos, e a interação tem sido muito boa, pelo menos até agora tem sido muito boa. Isso é bastante interessante, portanto, quase que falta são espaços, não é? Para motivar os jovens, que os jovens já estão a querer participar, não sabem bem como fazer, e aí, de facto, as escolas, não é? São espaços de excelência, portanto. E a ideia desse parlamento dos jovens, então é os jovens e os alunos identificarem para a comunidade envolvente ou identificarem as necessidades na própria escola? A ideia, do Parlamento dos Jovens, no Parlamento dos Jovens, portanto, é uma iniciativa nacional, não é? Que as escolas se podem inscrever, e no fundo é passar por todo um processo de decisão, tomada de decisão eleitoral, portanto, eles têm que constituir grupos, e depois têm que, cada grupo vai ter que criar algumas medidas, por exemplo, este ano, aliás, o ano passado, como o Parlamento dos Jovens, a iniciativa também ficou suspensa, não é? Este ano está a ser dada continuidade à iniciativa do ano passado. O tema era violência no namoro. Sim, e então todos os anos, não é? Eles, a iniciativa, quando cessa, deixam uma temática para a iniciativa do ano a seguir. E então esta foi a iniciativa, Violência no Namoro, e então eles têm que fazer listas com deputados, não é? E desenvolver iniciativas, depois vai ser votado nas escolas, também podem contar com a participação de um deputado da Assembleia na escola, é votado, depois vão a votações, estas iniciativas e estas propostas são apresentadas à iniciativa do Parlamento dos Jovens, os que passam vão às sessões distritais, depois haverá no final uma sessão nacional, mesmo na Assembleia, portanto, que pretende recriar todos estes passos do que é também esta tomada de decisão, o processo eleitoral, capacidade de debate, de partilha de ideias, tudo. É mesmo uma iniciativa fantástica, e nós dei o exemplo de uma escola, por exemplo, com a qual trabalhamos, que nunca tinha participado, mas também tivemos a oportunidade de trabalhar com algumas escolas que já participam nesta iniciativa há muitos anos, e encontramos coisas mesmo, trabalhos fenomenais, ideias, e era isso que nós dizíamos, não é? Nós queremos passar esta mensagem aos jovens, que é, vocês têm, esta é a vossa oportunidade para terem voz,
dar voz às vossas ideias, que também são importantes e muitas vezes não têm espaço para ser ouvidas, não têm espaço para partilhar estas ideias. Então é isto, agarrar estas oportunidades, estes espaços que são fundamentais para eles darem voz às suas ideias, para eles participarem e se sentirem incluídos. Uhum. Sim, e sem dúvida, eles sentem-se cada vez mais incluídos, cada vez mais que veem as mudanças, não é, das suas próprias, ações Participação, sim, sim. e participações. Uma das perguntas que eu tenho aqui é, por exemplo, ao nível europeu, como é que também, se existir essa perspectiva europeia e estando aí também a Noruega, como é que, conseguem ou que mensagem europeia também é passada, especialmente por terem um parceiro fora de Portugal, Sim. aos jovens, e como é que eles veem esta coisa da União Europeia e esta coisa da perspectiva de que Portugal pertence a algo maior também. Portanto, como é que isso é incluído no projeto de Triple D? Sim, esta questão da União Europeia, não é? Nós tem um papel fundamental na nossa vida enquanto cidadãos, não é? Porque independentemente deste papel ser reconhecido ou não é? Mas é importante que eles reflitam sobre estas ideias. E uma das questões que, por exemplo, nós falamos muito com o nosso parceiro norueguês, o European Center for Women and Technology, é, ela estou-me a lembrar desta expressão, porque ela, uma das responsáveis, que é a doutora Eva, ela fala muito nisto, não é? Temos que temos que tirá-los fora da caixa, porque às vezes eles também estão só focados, não é? Portugal, Portugal, o que acontece à minha comunidade, e nós também queremos esse trabalho específico, eles pensem nas comunidades deles, porque no fundo é onde vivem, não é? Mas não também tirá-los deste pensamento só dentro da caixa. E eles terem esta abrangência, ok, o que é que está a acontecer na Europa, o que é que está a acontecer e qual é, acontece assim desta forma em Portugal, como é que acontece nos outros países, o que é que posso aprender com as boas práticas e as outras iniciativas que estão a acontecer noutros sítios e que podemos trazer para cá, e eles também aprendem connosco, porque eles também, não é, depois acabam por muitas das iniciativas portuguesas e do trabalho de campo, eles também realçam muito tudo o que sai daqui de boas práticas. Mas nós, pronto, no Triple D, o que temos tentado fazer é esta ideia de também tirá-los um bocadinho desta caixa, não é, que é Portugal, e eles pensarem nesta perspectiva da Europa, o que é que está a acontecer lá fora, onde é que nós nos situamos, temos que saber fazer esta leitura, não é, de dados, o que é bom, o que é que não é bom, o que é que podemos melhorar, ok, aquele país faz desta forma, porque é que também não podemos apostar numa coisa que possa resultar aqui? E então tem sido muito este o trabalho mais de ligação com a parte da Europa. Acho que é E, isso. e a minha pergunta é muito também como é que os jovens atualmente veem a Europa e todo este contexto em que nos inserimos? Eu acho que ainda lá está, talvez aí na minha perspectiva, não é? E também naquilo que tem sido o nosso trabalho. Ainda há algum desligamento, é isso. Já começamos a ver alguma ligação com esta parte da envolvência no trabalho do que é a comunidade do trabalho em Portugal. Ainda há alguma dificuldade ou algum desligamento neste trabalho de eu, enquanto cidadão da Europa. Uhum. Portanto, aqui passa muito pela sensibilização do que é que está a acontecer lá fora, porque lá fora também somos nós somos cidadãos da Europa, não é? E trazer, no fundo, trazer as iniciativas que acontecem, tentarem que eles conheçam e que possa haver este espaço de pensar e partilhar ideias com outros jovens. Pronto. Mas também não tem, eu acho que existem, se calhar não é assim tão evidente ainda
esta ligação. Existem alguns programas, não é? Os Erasmus, que podem, portanto, intercâmbio, não é? De alunos, e que eles, eu acho que aderem, têm aderido bem e tem sido, pelo menos das experiências que eles costumam partilhar, tem sido interessante. Portanto, acho que aqui a ideia é passar por sensibilizar, partilhar mais estes espaços onde possa haver esta troca de ideias a nível, para sensibilizar para esta questão do cidadão europeu, não é? Sim, sem dúvida. E o que diria um jovem, até fora aí da zona do centro, por exemplo, um jovem no sul, em que está a ver esta entrevista e já está motivadíssimo e quer ser cidadão ativo e pergunta como é que, como é que eu começo? Por onde? Olha, eu costumo dizer sempre assim: agarrar as oportunidades que nos dão voz. São essas oportunidades, e nós nas escolas costumamos dar vários exemplos. A nível, por exemplo, olha, muito simples, a eleição do delegado de turma e do subdelegado já é um ato de processo de tomada de decisão eleitoral. O orçamento participativo, que muitas escolas já permite que os alunos possam votar e ter ali uma tomada de decisão sobre uma determinado montante, não é? Uma verba que pode ser aplicada naquilo que eles acham que é as necessidades da escola. Poder participar na eleição de associação de estudantes, do Parlamento dos Jovens. Portanto, é aqui que nós podemos começar este nosso caminho de participação. E falo na escola porque acaba por ser o local privilegiado, não é? Para os mais jovens. Não se, ligar-se, perceber como é que isto acontece, estes são os espaços onde eles podem ter voz. Onde eles estão no centro das decisões e podem ser ouvidos, porque eu costumo dizer, não é? Eu às vezes falo assim, mesmo, esta frase é mesmo típica, que é, não é? Hoje vocês estão aqui e são estudantes, estão aqui na escola, amanhã é o vosso futuro, são vocês os adultos, são vocês que vão ter este processo de decisão. Mas o trabalho começa hoje. Quando lá chegarem, querem ter uma sociedade melhor, uma cidade melhor, e portanto o trabalho começa hoje. É isto que costumo dizer: investir no voluntariado, no associativismo, participar nas iniciativas, porque são essas que nos dão voz. Vale sempre a pena sermos cidadãos ativos, independentemente da nossa idade. Sim. Muito obrigada por este tempo e por esta incrível partilha. Sem dúvida, eu acho que é um projeto incrível e que vai ter certamente imenso sucesso. Pergunto só quando, portanto, estão então nesse projeto até quando? E Vamos depois, estar. Sim, sim, e depois como é que, portanto, se vai continuar e de que forma é que depois continua depois dessa parceria acabar? Sim, pronto, ele começou em 2019 e vamos estar, e vai estar, portanto, até 2022. Vamos continuar no terreno e a trabalhar. Depois de 2022, não sei de que forma é que poderá ser dada continuidade, mas nestes mesmos moldes. Mas uma coisa que sei é que, pelo menos, não é, naquilo que é o trabalho da Cáritas de Susana de Coimbra, acabamos sempre por arranjar alternativas e pensar de que forma podemos continuar a chegar às comunidades, e se virmos que o trabalho é efetivo, é real, porque vai de encontro àquilo que eles efetivamente precisam, e depois porque eles têm um papel de participar. Este é um trabalho que nós não lhes estamos a dar nada, nós estamos a ir ao encontro àquilo que eles também sentem como sendo preciso. E portanto acho que aqui acaba sempre por haver um caminho que vai ser construído. Não sei como,
mas certamente terá continuidade e espero que sim, porque tem sido uma experiência fenomenal. Sem dúvida, e também por todas as pessoas que vão e que estão a formar, certamente continuarão. Sim, E é eu extremamente importante que continuem com este tipo de iniciativas. E pronto, da minha parte resta agradecer. E depois, junto desta entrevista também vão ser partilhados desde a página web até aos contactos, para também quem quiser entrar em contacto também o possa fazer. Ok, muito obrigada pelo convite e também votos muito sucesso para o vosso projeto, que seja um caminho também muito, muito feliz e com muita sorte. Obrigada.